Boa noite, Igreja de Jesus. Que a graça, a paz e o consolo de Cristo estejam nas nossas vidas nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui nos ajudou, até aqui nos sustentou. Que a misericórdia dele continue nos alcançando mais uma vez. Amém? Nós estávamos conversando há pouco sobre como Deus nos faz feliz, como Ele é responsável pela nossa alegria, Ele é responsável pelas nossas esperanças. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse dia foi relembrar o dia do meu batismo e lembrar também das pessoas em que eu participei de alguns batismos para a glória de Deus e que é um momento único das nossas vidas, né? É um momento perfeito das nossas vidas, onde nós entregamos a nossa vida ao Senhor, onde nós entregamos tudo, nós nos rendemos, nós mergulhamos no Senhor. E eu tava lembrando disso hoje e falei com o Senhor assim, que alegria é poder estar na tua presença, é poder mergulhar em ti, é poder ter a oportunidade de entrar naquelas águas e deixar tudo lá e recomeçar, deixar tudo lá e começar e seguir para a glória de Deus. E as pessoas às vezes perguntam para nós assim, mas vale a pena? Mas será que vale a pena seguir Jesus? Será que vale a pena ter aberto mão da sua vida, abrir mão das suas conquistas, abrir mão de tudo por Ele? Será que vale a pena renunciar? E Jesus vem nessa noite para dizer que sim, vale a pena. E muitas coisas nós já vivemos para testemunhar que sim, vale a pena abrir mão de tudo por Jesus, vale a pena abrir mão de pessoas, de coisas, de situações, de ambientes por Ele. E eu gostaria de louvar um hino nesta noite. Hoje eu tô sem o meu amigo, parceiro do violão, mas que o Senhor possa ministrar no seu coração esse louvor e te trazer à memória aquele momento que você desceu as águas, te trazer à memória quando as pessoas te perguntam se valeu a pena tudo que você fez por Jesus, se valeu a pena mudar as suas vestes por Jesus, se valeu a pena, e vale a pena sim. Vale a pena porque Ele nos faz feliz todos os dias. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz. Mas às vezes as minhas lágrimas me encontram, eu tenho medo de não conseguir. O medo me tira as forças e eu penso em desistir. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz. Mas às vezes as minhas lágrimas me encontram, eu tenho medo de não conseguir. O medo me tira as forças e eu penso em desistir. Mas eu não vou olhar para trás, eu não vou desistir do caminho, eu não vou abrir mão de tudo que você sonhou para mim. Vai valer a pena ter deixado tudo, ter
largado todo mundo, ter amado a cruz, ter seguido você, Jesus, vai valer a pena ter deixado tudo, ter largado todo mundo, ter amado a cruz, ter seguido você, Jesus. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz. Vai valer a pena ter largado tudo, ter deixado todo mundo, ter amado a cruz, ter seguido você, Jesus. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz. E tem momentos em que realmente nós temos medo. Tem momento que as pessoas nos cobram, tem momentos que as pessoas falam: por que você está usando essa roupa esquisita? Você não era assim. Por que você está falando desse jeito? Você não falava assim. Porque há tanta temperança em você, você não agia assim. É porque vale a pena seguir Jesus, vale a pena amar a cruz, vale a pena abrir mão de coisas, de pessoas por Ele, vale a pena renunciar por Ele, vale a pena mergulhar naquelas águas por Ele, vale a pena trocar as nossas vestes por Ele, vale a pena colocar aquelas vestes brancas, entrar naquelas águas por Ele. Vai valer a pena ter deixado tudo, ter largado todo mundo, ter amado a cruz, ter seguido você, Jesus. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz. Mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo no julgamento das pessoas, mesmo com as dificuldades, mesmo com as provações, mesmo com os dias ruins, vale a pena largar tudo e seguir a cruz. Vale a pena largar tudo e seguir Jesus. Vale a pena, até nos momentos de tristeza. Tem momentos que nós estamos tão fragilizados, tem momentos que nós estamos tão tristes, tem momentos que nós queremos agradar a Deus e nós não conseguimos, mas mesmo assim, vale a pena. Vale a pena. E você que está me ouvindo nesta noite, que ainda não tomou a decisão de seguir Jesus, que ainda não teve coragem de descer nas águas, não teve coragem de mergulhar por Ele. E não estou dizendo da imersão nas águas, eu estou dizendo da imersão no Espírito. Estou falando daquela imersão que você entrega o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, o seu futuro, a sua vida, as suas decisões. Que em nome de Jesus o Senhor te alcance nesta noite e te dê coragem, porque vale a pena.
Te dê coragem, porque ninguém é capaz de transformar a vida do homem se não for Jesus. Ninguém tem condições de transformar a vida do homem. Ninguém tem condições de transformar o ser, o interior, se não for Jesus. Vale a pena. Vale a pena, sempre vale a pena seguir Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha toda a liberdade neste culto. Que o Senhor tenha liberdade nas nossas vidas. Que o Senhor alcance pessoas nesta noite, Pai. Que o Senhor alcance principalmente aqueles corações que estão confusos em decidir se vão mergulhar nas águas ou não. Aquelas pessoas que estão se questionando, dizendo que foi que eu fiz quando eu desci naquelas águas, que em nome de Jesus, o poder do teu Espírito Santo as convença que foi a melhor decisão das suas vidas, que o Senhor é a nossa melhor e única opção, que o Senhor é o nosso melhor, que o Senhor faz valer a pena, que mesmo com choro, com lágrimas, vale a pena seguir a Ti, carregar o nosso fardo, que contigo é leve e suave, vale a pena, sempre vale a pena. Obrigado por nos fazer tão felizes, Senhor, independente das circunstâncias. O Senhor sempre traz e proporciona alegria para as nossas vidas, alegria da salvação, alegria da esperança, alegria do renovo, alegria da Tua presença, alegria da plenitude da Tua presença. E não tem como experimentar essas coisas longe de Ti, Deus. Então, em nome de Jesus, convença esses corações. Pelo poder do Teu Espírito Santo, nós oramos a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Você que pode, abra comigo a sua Bíblia no Salmo 121, versículo 3, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Toma a Tua palavra, Senhor. Toma a Tua palavra, Deus. Salmo 121, versículo 3 diz assim: Ele não deixará que os teus pés vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda. Em outras versões diz: não dorme aquele que te guarda. Aleluia. Irmãos, o Senhor nos deu um salmo nesta noite para uma reflexão breve. E que em nome de Jesus o Senhor transforme os nossos corações. Ele possa falar livremente nas nossas vidas o que Ele planejou para este dia. Amém? Salmo 121, ele foi escrito por Davi. Salmo, irmãos, significa cânticos ou livros de louvores. Os salmos, eles são livros de louvores do povo de Deus, do povo de Israel. Era onde as pessoas elas se expressavam cantando. Então elas escreviam poemas sobre a realidade, sobre coisas que elas sentiam e coisas que elas viviam. Então, salmodiar é cantar hinos ao Senhor, é cantar aquilo que nós sentimos, é cantar aquilo que nós não conseguimos expressar em palavras, mas que nós queremos agradar a Ele. Então, as pessoas usavam os salmos, essas poesias, cantando, eram cânticos ao Senhor. Então, tinham cânticos de sofrimento, tinham cânticos de desabafo, cânticos que exaltam a Deus, cânticos de libertação, cânticos de vitória. Então o livro de Salmos significa isso, o livro dos louvores. E Davi escreve muitos deles. E no Salmo 121, Davi estava no deserto de Parã. E ali ele tinha acabado de ter uma notícia da morte de Samuel. E ele estava triste e ele cantou ao Senhor ele apresentou esse cântico, esse salmo ao Senhor de forma que a alma dele fosse consolada, que aquela dor fosse amenizada. E Davi estava ali naquele deserto, olhando as circunstâncias, pensando no que havia acontecido na morte de Samuel, olhando aquilo tudo. E olhando aquilo, ele também estava percebendo que passavam alguns peregrinos naquele lugar, algumas pessoas que estavam vigiando o lugar, né? Alguns sentinelas que vigiavam os lugares ali. E naquele momento ele começou a falar com Deus e falou assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra.
E no versículo 3 ele diz assim: ele não deixará que os teus pés vacilem. Porque ele estava observando aquelas pessoas que estavam andando naquele sol. Em Israel, naquela época, tinham lugares muito pedregosos. Existem vários contextos na Bíblia que fala que eram lugares pedregosos. Então as pessoas andavam nos caminhos com dificuldade, faziam as trilhas com dificuldade, faziam as rondas com dificuldade nos lugares que pisavam. Então na literatura mesmo diz que era sobre isso que Davi estava cantando naquele momento para o Senhor. Eleva os meus olhos para os montes e o meu socorro vem do Senhor. E Ele não vai deixar que os meus pés e os seus pés vacilem. E é o que o Senhor quer trazer nesta noite para as nossas vidas, que Ele não vai deixar que os nossos pés vacilem. Ele não vai deixar que no momento difícil que nós estamos vivendo agora, que os nossos pés vacilem. Hoje eu estava conversando com a minha sogra sobre isso, e o que seria de nós sem a palavra de Deus. O que seria de nós sem Ele nutrir as nossas vidas com a palavra? O que seria de nós sem a revelação da palavra? O que seria de nós se nós olhássemos para os montes e não tivéssemos socorro nenhum? O que seria de nós se nós olhássemos para os montes e não tivesse lá nenhum socorro, não tivesse socorro bem presente na hora da angústia? E há socorro, há esperança, ainda há Deus falando, ainda há misericórdia. E o Senhor quer enfatizar nesta noite esse versículo: Ele não deixará que os seus pés vacilem. Não deixará que os nossos pés vacilem. O salmista faz menção a esses lugares, mas nós vamos trazer isso para o nosso âmbito espiritual, para a nossa vida, para a nossa realidade. Quando nós aceitamos Jesus, como nós falamos no início do louvor, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos por lugares de pedras, nós passamos por lugares estreitos, nós passamos por lugares difícil acesso, o caminho é estreito. E durante essa jornada nós aprendemos muito com Deus, mas os nossos pés vacilam o tempo todo. Andamos um passo e nos deparamos com uma pedra, andamos mais um passo e tombamos em outra pedra. E vai chegando um momento que nós não tropeçamos em pedras grandes, porque essa nós não enxergamos, mas as pequenas, as pequeninas. E nós caímos e batemos na poeira e levantamos. Caímos, batemos na poeira e levantamos. Só que existem duas situações nesse caminho. Uma em que nós levantamos e conseguimos prosseguir. E outra são aquelas que caem e ficam no caminho e não conseguem mais se levantar. E o Senhor veio nesta noite para essas duas pessoas. Para aquelas que ficaram no caminho. E para aquelas que estão ainda com a poeira, batendo poeira, mas levantando. E o Senhor vai te fazer mais forte. Cada tombo vai se tornar mais forte. Cada tombo que houver, Ele vai tornar os nossos pés mais firmes. Que a palavra diz: não deixará que os teus pés vacilem. O Senhor não vai deixar os nossos pés vacilarem. Nós vamos andar um pouco mais, prosseguir um pouco mais, perseverar um pouco mais. As pedras continuam, a dificuldade continua, os obstáculos continuam, o caminho estreito ainda é o mesmo, o sol continua quente, mas Ele disse que os nossos pés não vão vacilar. E Davi já teve muitas experiências com o Senhor para chegar naquele momento que ele estava triste, observando aquelas pessoas andando de um lado para o outro naquele caminho cheio de pedras. Davi já tinha tido muitas experiências com Deus para afirmar que ele pode olhar para os montes e ter socorro, e que ele acredita num Deus que não deixa os seus pés vacilarem. E que em nome de Jesus nós conseguimos professar nessa noite: Senhor, eu creio que o Senhor não vai deixar que os meus pés vacilem. Irmãos, porque por muito pouco o povo de Deus tem vacilado. Por muito, muito pouco, por muitas distrações, por muitas descrenças, nós temos deixado Jesus. Por muitas descrenças, por muitas situações pequenas, nós temos desacreditado. Por muitas coisas mínimas, nós temos deixado a nossa fé esmorecer.
Por muitas coisas mínimas, a nossa vida espiritual está esfriando. Por coisas mínimas, de repente, a gente não acredita mais em milagres. Muitas coisas. O mínimo. E o Senhor quer nos tornar mais fortes. Cada tombo, nós vamos levantar mais fortes. Cada caída, nós vamos levantar mais fortes. Porque o Senhor precisa de um povo forte neste momento. Precisa de uma igreja sólida na palavra, sólida nele, firmes em Jesus. Nós precisamos dos nossos pés fortes, nós precisamos de comida sólida, precisamos aguentar o sol, precisamos aguentar as pedras, precisamos bater a poeira e continuar. E ainda tem aqueles que ainda estão caídos, não conseguem levantar. Jesus vai te levantar hoje. Não deixarei que os teus pés vacilem. Não deixarei que os teus pés vacilem. Olhe para o monte de novo, porque lá tem o socorro. E Davi vai expressando isso nesses versos, nesses salmos, dizendo: tem socorro lá, meu socorro bem presente. Eleva os meus olhos para os montes e de ti vem o meu socorro. Não deixará que os teus pés vacilem. E na vida, os nossos pés, eles ficam vacilantes, nós ficamos inseguros. Nós nos deparamos com experiências das nossas vidas, irmãos, em que nós temos até vergonha de falar. Mas são os lugares que nós mais caímos, são os lugares que nós mais vacilamos. Tem momentos, tem situações, cada um tem um limite. Nós temos que respeitar os nossos limites. Nós somos fortes para umas coisas, mas somos fracos para outras coisas. Nós precisamos entender aonde os nossos pés podem caminhar. Mas tem lugares em que nós temos medo. Sabe aqueles lugares que fala assim: Deus, não mexe nessa área da minha vida não, que isso me dá medo. Deus, eu não vou trilhar esse caminho não, porque dá medo. O Senhor vai acabar nos levando por este caminho para tirar o medo de nós, porque o medo nos aprisiona. Então nós vamos ter que nos deparar com essas situações das nossas vidas, de enfrentar medos, de enfrentar fases, de enfrentar obstáculos. E nestes momentos os nossos pés vão vacilar. Podem vacilar. E quando isso acontecer, Jesus estará lá. E quando isso acontecer, Ele estará lá, porque Ele disse: eu não vou deixar que os seus pés vacilem. Vamos enfrentar, vamos superar, vamos continuar, vamos bater a poeira e continuar. Mas tem medos que nós teremos que enfrentar, tem situações que cedo ou tarde nós teremos que viver. E nós vamos prosseguir e prosseguir, e cada vez mais forte. E quando nós estamos vivendo uma situação em que outrora nós tínhamos muito medo que acontecesse, e Deus nos coloca neste lugar, Deus nos coloca nessa situação, não significa que Ele colocou a gente ali para nos destruir, não. Mas quando nós sairmos dali, nós sairemos mais fortes, com os pés mais firmes. E vai dizer assim: o Senhor me ajudou a superar. Passou. Irmãos, não tem nada que nos alivia mais quando nós saímos de uma situação de medo, uma situação de insegurança, uma situação de fragilidade ou de prova, e nós respiramos fundo e dizemos assim: passou. Acabou. Não tem alívio maior que esse. Não tem. E melhor ainda, durante essa jornada nós estamos na sombra do Altíssimo. Durante essa jornada, a sombra do Onipotente nos alcança. Durante cada passo, cada pedra, cada tombo, nós levantamos mais forte. A sombra do Altíssimo nos fortalece, nos protege, nos guarda. Não deixarei que os seus pés vacilem. E por diversas vezes, irmãos, às vezes nós somos provados numa situação e nós não somos aprovados. Aí Deus nos faz voltar naquele lugar,
nos faz voltar naquela situação, nos testa naquele mesmo lugar cheio de pedras. Só que da segunda vez você cai menos. E da terceira vez os seus pés vacilam menos. E da quarta vez você não cai mais. Você balança, mas não tomba. E da última vez, você passa direto e não cai. E aquilo não te dói mais. E aquilo não te aprisiona mais. E aquele medo não te prende mais. E aquela fragilidade já não te alcança mais. Porque Deus nos ajudou a superar. Porque Deus firmou os nossos pés. Cada um de nós, às vezes nós nem abrimos isso para as pessoas, mas todos nós temos uma fraqueza que Deus reconhece. Todos nós temos uma fraqueza que Deus reconhece. Então, de repente, é um vício. De repente, é o vício da mentira, porque mentira é viciante. De repente, é um pouco de inveja, alguma coisa nesse tipo. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele vai batendo naquela tecla, naquela tecla, até que a gente não caia mais. Até que os nossos pés não vacilem na mentira, até que os nossos pés não vacilem na vaidade, até que os nossos pés não vacilem no egoísmo, até que os nossos pés não vacilem no vício, até que os nossos pés não vacilem mais. Um outro fator que nos aprisiona muito é quando mexe com as nossas emoções. Quando nos gera ira. Quando nós temos situações que nos gera ira, nós vamos passar por ela dezenas de vezes até ficar pronto. Até que os nossos pés não vacilem mais, nós seremos provados. Porque quando nós falamos com Deus assim, Deus, eu sou uma nova criatura, então você não pode ter ira no seu coração. O que vai acontecer? Teremos provas em que nós teremos que ter mansidão e domínio próprio no lugar da ira. E aí na primeira vez você ira, na segunda vez você ira de novo, na terceira você perdoa, na quarta você já está na mansidão e no domínio próprio. Então seus pés já não vacilam mais na ira. E na nossa vida sentimental, irmãos, o negócio fica pegado. Quando mexe com os nossos sentimentos, fica difícil. Porque às vezes nós pensamos assim, nossa, eu quero tanto um relacionamento, eu quero tanto alguém para me amar, eu quero ser amada, eu quero amar. Aí você entrega tudo de si e dá errado. E os seus pés vacilam. E aí você entra num outro relacionamento e os seus pés vacilam de novo. E aí você entra numa outra relação e fala, agora vai dar certo, e seus pés vacilam de novo. Porque primeiro você precisa aprender a se amar. E primeiro você precisa entender que o amor de Deus é valioso sobre você e não pode te entregar a qualquer pessoa. Então primeiro você precisa fazer uma escala. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se amar e se respeitar. Fazer a vontade de Deus. E depois doar o seu amor para o próximo. E depois entregar o seu coração. E depois entregar os seus sentimentos para alguém. Porque Deus pagou um preço. Jesus pagou um preço alto pela sua vida. Te ama incondicionalmente. Te quer bem. E aí Ele cuida de você, nutre esse amor em você. E você entrega o seu coração para qualquer pessoa. De qualquer jeito. E é por isso que os nossos pés vacilam nos sentimentos. Porque isso mexe muito com a gente. É muito difícil desvincular os sentimentos do espiritual, irmãos. E quando nós estamos confusos nos nossos sentimentos, a nossa vida espiritual ela é abalada e os nossos pés vacilam no sentimento e vacilam com Deus. Porque é muito difícil quando nós estamos tristes, decepcionados, querendo ser amado, a gente conseguir adorar a Deus. É muito difícil conciliar isso. Muito difícil. Os sentimentos se misturam, porque Deus trabalha na nossa alma também, que é onde ficam armazenados os nossos sentimentos.
E o Senhor quer firmar os pés de pessoas que por diversas vezes os seus pés vacilaram nos relacionamentos. Em nome de Jesus, que o Senhor estabilize o seu coração, que o Senhor traga estabilidade para os seus sentimentos, que o Senhor traga equilíbrio emocional para o seu coração, porque Ele tem o melhor para você. Em nome de Jesus, o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Se é um relacionamento, se é um casamento, se é uma família que Ele tem para você, espera e confia. Eleva os seus olhos para os montes, que de lá virá o seu socorro. Ele não deixará que os seus pés vacilem. Porque Ele não vai te negociar com qualquer pessoa. Ele não vai negociar os seus sentimentos e perder a sua alma. Não vai. Não vai. Só que nesse caminho, a palavra diz que Ele estará conosco. Que Ele sempre estará conosco. Então, nesses caminhos de pedras, irmãos, onde os nossos pés vacilam o tempo todo, Ele está conosco. Ele está conosco. Não negocie. Não negocie a presença de Deus. Não troque a presença de Deus. Não entregue os seus sentimentos. Deus tem o melhor. Ele é um Deus cuidadoso. Ele é um Deus que cuida do corpo, da alma, do espírito. Nunca ninguém na terra, debaixo da terra, criatura nenhuma vai chegar diante de Deus e vai falar: você ficou me devendo isso. Porque Deus não deve nada a ninguém. Nada. Se Ele te prometeu, vai cumprir. Em nome de Jesus. E os nossos pés vacilam muito depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Depois que nós saímos das águas, irmãos, quando nós somos batizados, existe um primeiro momento que é um momento de muitas provas, de muita dificuldade. E em algumas situações chega a bater em algumas pessoas até mesmo o arrependimento. Porque vem luta, 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 deserto, deserto, luta, luta. Parece que você jogou sua vida fora. Parece que tudo que você fez não adiantou nada. E nesse caminho, nesse deserto, depois das águas, é muito difícil as pessoas permanecerem firmes. É muito difícil porque os pés vacilam. Porque o velho homem ainda dá uma parecida, ainda quer sair de novo. Mas não se esqueça que Jesus disse que não vai deixar os seus pés vacilarem. Irmãos, a Igreja Templo do Altíssimo, se eu não me engano, já fez uns 6 ou 7 acampamentos que houveram batismos. Cada um mais espetacular que o outro. Cada um mais incrível, cada um único, todos únicos, cada um teve uma experiência diferente. Cada um teve uma experiência diferente. Mas infelizmente, tô falando só do que nós já vimos, irmãos, nesses últimos 6, 7 anos. Poucos conseguiram permanecer. Poucos conseguiram sobreviver neste caminho de pedras. Poucos. Adolescentes que passaram por aquelas águas não conseguiram suportar o caminho de pedras. Mas Jesus está vendo o caminho completo. Ele está vendo o caminho todo. E Ele não vai te deixar no chão. Se você quiser, Ele não vai te deixar no chão, no meio do deserto. Ele vai te levantar. Porque Ele disse: eu não vou deixar os seus pés vacilarem. Não vou. Pode até ficar no chão um tempinho, mas Ele vai voltar para buscar. Ele vai voltar no caminho para buscar. Porque quando Jesus saiu das águas de João Batista, Ele foi pro deserto. Então ele é um cara que sabe o que é isso. É um cara que sabe o que é ser tentado no deserto.
É um cara que sabe o que é experimentar as águas e o espírito e o poder e depois cair direto no deserto e ser tentado pelo diabo. Ele sabe. Ele sabe. Às vezes ninguém sabe, mas ele sabe. E nós encontramos nesse caminho tortuoso também. Nós encontramos pessoas que nos julgam as nossas fraquezas, julgam o nosso comportamento e até mesmo de quem nós éramos antes de Jesus. Fulano não pode ver um rabo de saia. E fulano não pode ver um carinha novo que já tá lá todo apaixonada. Fulano não pode ver um bar, não pode dar uma olhada num copo de cerveja. E infelizmente, irmãos, nós somos tão sujos. Nós somos tão do pó que nós julgamos a fraqueza do outro. Olha que coisa triste. Triste. A pessoa chega para Jesus, aí nós queremos abraçar, queremos acolher. Vem, eu já passei por isso. Eu te apoio, eu te ajudo, eu te seguro. Nós estamos juntos. E aí quando a pessoa os seus pés começam a vacilar, eu não falei. Não pode ver um copo de cerveja. Eu não falei. Não pode ver um rabo de saia. A primeira coisa que nós fazemos é julgar a fraqueza do outro. É apontar em qual pedra ele vai vacilar. Em qual pedra ele vai tropeçar. Mas Deus não tá nem aí pro seu julgamento. Ele vai lá, vai levantar e vai dizer: eu não vou deixar que os seus pés vacilem. Levanta mais forte. Levanta. Levanta. Ai, Jesus, eu tô todo sujo de barro. Levanta. Levanta. E Jesus sabe que nós vamos dar 10 passos e cair de novo. Ele sabe que depois nós vamos dar mais 50 passos e os nossos pés vão vacilar de novo. Ele já sabe. Ele já sabe. E mesmo assim, ele continua. Eu não vou deixar seus pés tropeçarem. Vambora. 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 E com tudo isso, nós nos decepcionamos com as pessoas, nós decepcionamos as pessoas. E aí os nossos pés vacilam. Porque quando nós magoamos alguém, irmãos, quando nós ferimos alguém, nós também entristecemos ao Espírito de Deus, sabia? Parece bobagem que Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Sim, mas quando nós ferimos e não pedimos perdão, nós estamos entristecendo a Deus. E aí é um motivo dos nossos pés vacilarem. E nós decepcionamos a Deus o tempo todo. Mas Ele já está acostumado e Ele é Deus soberano e misericordioso. E enquanto as misericórdias dele ainda se renovam sobre as nossas vidas, então nós não somos consumidos, mas nós decepcionamos a Deus. Com o nosso comportamento, com os nossos pensamentos que ninguém vê, mas Ele sabe. Com os nossos sentimentos que não são demonstrados, mas Ele conhece. Nós decepcionamos a Deus. Então os nossos pés vacilam. Os nossos sentimentos são inconstantes também. Então isso também é os nossos pés vacilarem. Ora eu quero Jesus, ora eu não quero, ora eu quero a igreja, ora eu não quero, ora eu quero me entregar à obra de Deus, ora eu não quero nada, eu não quero nem bater palma no culto. Nós somos inconstantes, nós somos previsíveis para Deus, cada hora nós queremos uma coisa e os nossos pés vacilam toda hora. O tempo todo. Não significa que porque o outro cai na bebida e você não, que ele é melhor do que você, porque você cai na mentira, você cai no julgamento, você cai na hipocrisia. Então tá todo mundo caindo no chão. Isso aí, pra Deus não tem diferença, tá todo mundo no chão. Tá todo mundo vacilante. Digamos assim, todo mundo vacilante. E o Senhor quer trazer equilíbrio para os nossos pés. Tem alguém aí além de mim precisando de equilíbrio para os pés?
Tem alguém aí precisando que o Senhor firme os seus pés. Porque, irmãos, eu tava falando com a minha sogra hoje, é tempo de firmar os nossos pés. Jesus está voltando. É tempo de firmar os nossos pés. É tempo de decidir se nós queremos Jesus ou não, se nós somos o joio, se nós somos o trigo. Se nós levamos as lamparinas acesas ou apagadas. Precisamos firmar os nossos pés. E para esses dias mais difíceis, o Senhor quer firmar os nossos pés, nos fortalecer, nos tornar mais fortes, porque Ele precisa de uma igreja forte. Precisa para sustentar o outro. Precisa porque daqui a pouco a gente tem que dar os nossos 2 ombros para carregar um de cada lado. Mas os nossos pés precisam estar firmes, porque senão tomba todo mundo. Porque tá todo mundo bambo. Não dá. Firme. Mas Ele vai nos ajudar. Aconteça o que acontecer, Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar. E uma coisa que o Espírito Santo nos instruiu para que frisasse nessa noite. Nós vamos aprender a dizer não. Não. Nossa, mas por quê? Dizer não para quê? Dizer não para aquelas coisas que nós não temos coragem e a gente fala sim para tudo. Só que nós temos que aprender a dizer não. Não, esse copo de cerveja não é pra mim. Não, esse relacionamento não é pra mim. Não, eu não vou te encontrar de novo pra fazer sexo com você, porque nós não somos casados, não temos a bênção de Deus. Não. Não pra prostituição, não pra promiscuidade. Não, eu não vou me sentar à mesa com você para fazer fofoca da vida das pessoas. Não, eu não quero falar sobre isso. Aceitar o julgamento das pessoas. Às vezes as pessoas vêm sobre nós com tanto julgo, tanta coisa que não nos cabe. Não, eu não quero ouvir isso, eu não quero falar sobre isso. Eu sou livre em Cristo e os seus julgamentos, os seus pensamentos não me aprisionam. Não. E a gente tem que parar de falar sim para tudo. Tem que falar sim para Jesus. Quando o assunto é Jesus, aí a gente fala sim para tudo. Mas quando não for, nós temos que aprender a falar não. Fazer as coisas, eu aprendi isso recente, assim, na minha vida, tenho aprendido. Falar sim para coisas que você não quer. Mas só porque, ai, que saco, mas eu não vou aborrecer fulano. Ai, que vou ter que fazer por obrigação, que não sei o quê. Você acha que isso está agradando a Deus? Não. Tenha amor, coragem e bom sentimento, mas fala assim, com toda... Pede a Deus discernimento, mas fala quando você não quiser, não faz, não. Porque isso acaba sendo um pouco de hipocrisia também. Tem coisa que a gente não quer fazer naquela hora. Que a gente não quer aceitar naquela hora. Então o Senhor quer ministrar isso no seu coração para te livrar de algumas coisas, para me livrar de algumas coisas. Aprenda a falar não para algumas coisas, porque se você falar sim para tudo, o que vai acontecer? Você vai vacilar. Os seus pés vão vacilar. Vão vacilar. Aí o seu relacionamento te chama e fala assim, não, a gente vai só conversar. Conversar sobre o quê? Você sabe sobre o quê? Não. 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 Por que você não coloca uma roupinha mais justinha, uma blusinha mais decotadinha? Olha que corpo lindo que você tem. Não. Eu não vou deixar os meus pés vacilarem. Não. Eu estou linda com a roupa que Jesus escolheu para eu vestir. Não. Não. Parece simples, irmãos? Mas porque a gente fala sim para tudo, nós nos aprisionamos.
Porque nós falamos sim para tudo e para todos, nós vacilamos. Nós nos decepcionamos. Decepcionamos a Deus. Nós vacilamos. E ainda falando sobre os salmos, sobre o livro dos louvores, o Salmo 40, versículo 1 e 2 diz assim: Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Versículo 2: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então não é só tirar da lama, é firmar os passos. Quando Jesus te tirou da lama, Ele não quis só te tirar da lama e te fazer entrar nas águas. Ele te tirou da lama, te fez passar pelas águas e agora firmou os seus passos. E uma coisa que é muito realidade, irmãos, não são as pessoas que firmam os nossos passos, não são os nossos pais que firmam os nossos passos, não são os nossos pastores que firmam os nossos passos. Quem firma os nossos passos é Jesus. É Jesus, não é os nossos relacionamentos que firmam os nossos passos, não é as nossas relações ou o que nós aprendemos que nos segura em Jesus. Quem firma os nossos passos é Jesus. É Ele. A Bíblia diz: tirou-me de um horrível charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. O salmista está dizendo que alguém foi lá e firmou as pernas dele? Não. Deus fez isso. O Senhor o firmou. E um outro salmo que fala sobre isso também é o Salmo 94, que fala sobre as injustiças e sobre o poder de Deus, que Deus é justo, que é temível, o Senhor. E aí ele fala assim: quando eu disse, o salmista diz assim: quando eu disse, os meus pés escorregaram. Quantas vezes nós chegamos arrependidos diante do Senhor e falamos assim: os meus pés escorregaram. E aí o salmista continua: o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando eu disse que os meus pés vacilaram, o seu amor leal me amparou. Alguém tem amor leal para amparar o outro que caiu? Isso só vem do Espírito de Deus. Isso só vem do Espírito de Deus, é o Senhor que move isso no nosso coração. Irmãos, eu não conheço uma outra forma de Deus mover compaixão, de acontecer compaixão no coração do homem se não for movido pelo Espírito de Deus, porque nós somos egoístas. Nós não estamos nem aí para nada. Na verdade mesmo, nós estamos preocupados com os nossos, com aqueles que a gente ama, e o resto, não. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra potestades. E nesse caminho pedregoso, o diabo fica ao nosso derredor, esperando o primeiro tombo. Potestades, principados, observando. Deixa eu esperar o primeiro tombo. Deixa eu ver se ela levanta do primeiro tombo. Deixa eu ver se ele reage ao primeiro tombo. Ai, Jesus. Traz de volta, Jesus, os que ficaram pelo caminho com o teu poder. O diabo fica ali observando aqueles que estão tropeçando e os que já estão caídos. Mas ele não é vencedor. Jesus é o que é o vencedor. E Isaías 41, versículo 13 diz assim: então Jesus vem e nos pega pela mão direita
não temas, eu te ajudo. Enquanto nós lutamos contra principados e potestades, observando os nossos tombos, Isaías 41:13 diz: eu te levanto pela mão direita, não temas, eu te ajudo. Eu fico imaginando as nossas vidas num deserto de Parã, olhando aquele sol quente, aquelas pedras e aquele caminho difícil, e sabendo no nosso espírito que há potestades esperando o nosso tombo fatal. Mas em contrapartida vem Jesus. Vem Jesus e diz assim: não tenha medo, não temas, eu sou contigo e eu te pego pela mão direita. Deixa eles olharem, deixa observarem, porque eu te pego pela mão direita e eu quero ver quem te tira da minha mão. Caiu, levanta, eu te seguro pela mão direita, levanta. Eu não deixarei que os seus pés vacilem. E algumas provações também nos fazem vacilar. Algumas coisas, como nós dissemos no início, nos fazem vacilar, que às vezes nós somos provados, então no momento da prova nós ficamos fragilizados, nós ficamos sensíveis, a nossa fé vai esmorecendo e vai e volta, e tem dia que nós estamos com mais fé, tem dia que nós estamos descrentes, e vamos oscilando, e nesse período nossos pés vacilam, nós vacilamos, mas Deus é conosco. Ele disse: eu te levanto pela mão direita, levanta, levanta, não atende esse WhatsApp não, que ele vai deixar o seu pé vacilar, me dá a sua mão direita aqui. Não atende não. Não aceita esse convite pro shopping não, me dá a sua mão direita aqui. Me dá a sua mão direita aqui. Não fala que vai ser a sua última viagem, não, não pega essa droga não, porque eles querem uma overdose, me dá a sua mão direita aqui. Eu não vou deixar essa overdose acabar com a sua vida, me dá a sua mão direita aqui. Levanta, tá caído, levanta. Levanta, eu te seguro pela mão direita, não tenha medo. Não tenha medo. E pra gente encerrar, porque a gente não tem mais nada pra falar, o Espírito Santo já fez o que ele tinha que fazer. O Salmo 25:15 diz assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Então, tenta acompanhar isso. Eu falei novamente: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés das armadilhas. E o início do Salmo, nós lemos o Salmo 121, versículo 3, e no início do versículo, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes. E se tem uma coisa muito interessante que nós precisamos aprender com isso tudo, com todos esses salmos que nós lemos, nós teremos sim Jesus para não nos deixar vacilar. Nós teremos Ele nos segurando pela mão direita, sim. Mas desde que nós estejamos na presença dEle. Desde que os nossos olhos estejam voltados para o monte. Desde que os meus olhos estejam voltados para o Senhor. Porque existem pessoas desviadas da presença de Deus.
E existem pessoas desviadas da igreja, que são coisas totalmente diferentes. Pessoas que estão desviadas da igreja, elas nunca tiveram um encontro com Deus. Elas ainda não tiveram um encontro, porque quem encontra Deus não sai da presença dele. Não sai da presença dele. Então, às vezes, seus pés vacilaram por causa de uma dessas decepções, por causa de um julgamento, por causa de uma tristeza profunda que você não conseguiu superar. Mas você ainda tem a presença de Deus, mas você ainda quer a presença de Deus. Tem aqueles que se desviaram da presença. Os que se desviaram da presença é os que não querem Deus. Mas o que vacilou, aquele que deixou seus pés vacilarem, mas ainda ama a presença de Deus, mas ainda sente um desejo pela presença de Deus, mas ainda sente aquele vazio da restauração que precisa de Deus, há esperança para você. Jesus ainda está no meio do caminho. E ele volta para buscar um. Ele volta para buscar um. Ah, mas já tem os 99 lá na frente com ele, mas ele volta para buscar um. E essas promessas, tudo isso, todo esse amparo de Deus, todo esse amparo de Jesus nos pegar pela mão direita, esse amor, essa questão de não deixar os nossos pés vacilarem, de nos proteger enquanto potestades estão no nosso derredor, querendo acabar com a nossa vida. Essa proteção, ela só tem legalidade quando nós queremos a presença de Deus, quando nós queremos a pessoa de Jesus, quando nós aceitamos, porque ele fala, eu te pego pela mão direita, mas aí a gente tem que esticar a mão para ele pegar. E aí ele fala, não vou deixar os seus pés vacilarem, mas para onde você está olhando? Para mim? Está olhando para os montes? Está encontrando socorro em mim? Então não vou deixar os seus pés vacilarem. Porque o Salmo 121 diz assim, o meu socorro vem do Senhor. Esses são os salmos que nós lemos hoje. Salmo 40 diz assim, esperei com paciência no Senhor. E o Salmo 94, o Senhor não desampara o seu povo. Então, se não tiver Jesus, se não tiver o Espírito Santo, eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas tem que querer. Como diz meu mano Pepe, tem que ter querência. Porque uma coisa é nós estarmos nos lugares pedregosos e clamarmos Jesus e pedirmos socorro para Ele e pedirmos, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Ele te pega pela mão direita e fala assim, calma, não tenha medo, eu te sustento, não tenha medo e eu não vou deixar que os seus pés tropecem. Mas nós temos que querer Ele. Porque se nós decidimos e falamos para Deus assim, pode deixar que eu vou andar sozinho. Pode deixar que eu vou seguir aqui no deserto de Paran sozinho. Pode deixar que eu vou seguir sozinho. Então vai. Então vai. Não tem o que fazer. Então vai. Mas que em nome de Jesus, aqueles que querem o Senhor, que precisam do Senhor, nesta noite o Senhor te fortalece. Ele firma os teus pés. Firma os teus pés. Irmãos, nós somos vacilantes mesmo. O caminho é difícil mesmo, nós vamos tropeçar nas pedrinhas menores, nas menores. As maiores nós estamos enxergando, nós vamos tropeçar naquela que nós não estamos vendo. Mas o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Levanta. Bate essa poeira aí. Vamos lá. Não vou deixar seus pés vacilarem, não tenha medo. Vamos lá. Igreja, reage.
Igreja, reage. Não se preocupe se às vezes você não recebeu um coraçãozinho de bom dia dos irmãos da igreja, um oi, tudo bem dos irmãos da igreja. Firma os seus pés em Jesus. Porque o que garante a sua permanência em Deus não é o afeto das pessoas, é Jesus. Não é a compreensão e a atenção das pessoas, é Jesus. Porque as pessoas são decepcionantes. Nossos pés vacilam. Não se preocupe com isso, não se prenda a isso. Não se prenda a isso, firme seus pés em Jesus. Não condicione a sua vida com Deus, ao seu relacionamento com as pessoas. São coisas diferentes, as pessoas nos decepcionam o tempo todo. Não deixe seus pés vacilarem por causa das pessoas. Mas segura na mão direita de Jesus. Segura, firme. Vamos seguir, igreja. Tempos difíceis. Tá pensando o quê? Você queria ir ser a igreja do arrebatamento sem luta? A igreja do arrebatamento é a que mais vai lutar, porque tá chegando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, que o Senhor te fortaleça nessa noite. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua paz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas. Meu filho, não temas, eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas, eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Nas minhas dores, nas minhas provas, eu aprendi que eu tenho que levantar rápido. Eu tenho que levantar rápido, eu tenho que me posicionar rápido, eu tenho que ficar de pé rápido para ser aprovado rápido, porque senão eu volto no mesmo lugar e tropeço na mesma pedra. Porque senão eu volto no mesmo ponto e tropeço de novo, então eu fico, Deus, eu preciso reagir rápido, eu preciso me fortalecer rápido para não passar por isso de novo e não tropeçar nessa pedra de novo. E com o tempo, é só um acidente, é só um deslize. E aí os seus pés estão mais firmes, e aí os seus passos estão mais firmes. E quando você olhar para trás, vai falar assim, passou. O Senhor me pegou pela mão direita e não deixou os meus pés vacilarem. Ele me tirou de um lamaçal e firmou os meus pés na rocha. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma noite abençoada. Sexta-feira nós teremos outra live abençoada às 19h30. Nos veremos novamente em nome de Jesus. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. O Senhor tem falado nos nossos corações e nós não podemos deixar de ouvir a palavra, não podemos deixar os nossos pés vacilarem. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Então, aqui em nome de Jesus, o Senhor tenha falado contigo e sexta-feira vai falar de novo, sábado de novo, e domingo de novo, para a glória de Deus. Segunda-feira nós ouvimos um testemunho incrível, né? Deus fez grandes coisas e eu me alegro
por essas vitórias, por isso eu me alegro pelo poder de Deus. Eu me alegro porque Deus ainda faz milagre dentro dos lares. Ele não precisa de um púlpito, ele não precisa de um estádio lotado, ele não precisa de uma multidão assistindo. Ele faz os milagres na sala, ele faz os milagres no quarto. Ele faz. Ele faz. Ele não precisa de um óleo ungido de Israel. Ele pega a mão de quem for, na hora que for, e diz: é hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele tem feito grandes coisas. Grandes coisas. Então, em nome de Jesus, que você tenha uma noite abençoada. E a gente se vê sexta-feira, para a glória de Deus. Graça e paz.